Olá amigos do canal Tudo Acessível, sou Ricardo Vosso, sejam todos muito bem-vindos ao Conversas Acessíveis, o seu programa de domingo, aqui no canal Tudo Acessível. E hoje, com mais um convidado, como será a prática a partir de agora, sempre aos domingos. Hoje tenho o professor Leonardo Cunha Silva aqui comigo para conversarmos um pouco sobre a acessibilidade aqui em Portugal. Ok? Então, venham comigo. Mas antes peço para que vocês deixarem aqui o seu like, compartilharem muito o nosso vídeo e se inscreverem no canal. Isso é super importante para o nosso crescimento. Não se esqueça de passar pelas nossas plataformas, o grupo do WhatsApp. Também podem passar no Facebook, no nosso perfil do Facebook e também no canal do Telegram. Temos lá todas estas plataformas onde vocês podem interagir mais diretamente connosco. Recomendamos que passem ainda nos nossos parceiros, o canal Toca da Mal e o QR Mudo, que são os nossos parceiros mais antigos, os canais Histórias Esquecidas e Futebolisticamente Falando, e também agora na Rádio Onda Nacional, nossa parceira aí também, a nossa rádio parceira. Então, meus amigos, recadinhos dados, sem mais demoras, vamos para o vídeo. Bem, meus amigos, estamos então aqui com o professor Leonardo Silva. Professor, boa noite. Boa noite, Ricardo, e todos os ouvintes do clube. Antes de mais, agradecer aqui a sua presença e ter aceito este convite. Professor, antes de mais, eu já o conheço, mas vamos falar um bocadinho de si. Portanto, vamos fazer uma espécie de tipo apresentação de quem é o professor Leonardo, quem é o professor, digamos assim, a sua biografia, digamos assim, por alto, claro, o que quiser contar. Certo, para as pessoas me conhecerem um pouquinho melhor, eu sou Leonardo Cunha da Silva, sou licenciado em História, estive muitos anos a lecionar História, mas depois fiz a especialização na Educação Especial, na especialidade do domínio da visão, e atualmente trabalho dando apoio a alunos cegos e com baixa visão no sistema educativo estatal, portanto, como muitos ouvintes são portugueses, doutores e eleiros, do Estado, portanto, em escolas públicas do Estado. Sim, até porque dizer que muitas vezes os nossos amigos do Brasil não têm essa ideia, porque lá o sistema é um bocadinho diferente, mas aqui em Portugal, professor, as pessoas com deficiência no geral, as pessoas cegas também em particular, normalmente têm por prática ser integradas em escolas, quer dizer, escolas públicas. Exatamente. Portanto, eu compreendo o que quer dizer é o seguinte: as crianças e jovens com deficiência em Portugal, regra geral, seguem o percurso da escola regular. São integradas em escolas regulares, são integradas em turmas. São muito pouquíssimos os raros daqueles crianças e jovens que não vão à escola pública, só caso de deficiências extremamente graves. Mas mesmo assim, se a vontade dos pais for que de alguma forma tenha alguma frequência na escola regular, o sistema não rejeita a frequência desses alunos. Portanto, aqui depois, a outra questão que se põe é para os alunos com deficiência, há aqueles que seguem o currículo regular das turmas, são aqueles que, no caso da deficiência visual, que só tenha deficiência visual, sejam eles cegos ou com baixa visão, seguem o percurso da turma, o programa da turma, e depois há aqueles que, além da deficiência visual, têm outras deficiências associadas, nomeadamente intelectual, ou que de alguma forma afeta a parte mental ou intelectual, seguem já um currículo que atualmente é designado de currículo adicional. Uhum. E esse não segue o currículo normal. Portanto, adquirem um conjunto de competências, mas mais adequadas ao seu perfil, não é? Ao seu perfil. Já agora, digamos assim, até para deixar isto bem claro,
embora eu estou a fazer aqui um bocadinho de papel de quem não sabe, mas conhece a realidade muito bem, como o professor sabe. Mas para quem não conhece, as pessoas com deficiência em Portugal, na escola, o professor considera que são bem integradas, tanto para o sistema como para os colegas, para os professores, ou, pelo contrário, acha que nem por isso e era preciso mudar alguma coisa por aí? É assim, eu acho que dessa particular já houve melhores dias para essa integração, para essa aceitação melhor da comunidade educativa dos alunos com deficiência nas escolas. Eu vou tentar explicar isso, que é o seguinte. Portanto, atualmente, dizer que a inclusão que está é bem feita, que quer professor, quer colega da turma aceitem bem, não posso dizer isso, porque de facto não é verdade. Eu penso que se a situação era melhor quando os alunos com deficiência eram poucos nas escolas regulares. Eram poucos, e os poucos que iam para as escolas regulares eram aqueles que davam alguma garantia de sucesso educativo. Com a massificação do ensino, com a inclusão generalizada de crianças e jovens com deficiência nas escolas regulares, a impressão que eu tenho é que há alguma rejeição, quer por parte de professores, no geral da comunidade educativa, e por parte dos colegas e, eventualmente, a pais dos próprios alunos da turma, onde está esse jovem com deficiência. Porque, pronto, por vários motivos, entre os quais há aquela ideia que se tem, por exemplo, com deficiência na turma, prejudica a aprendizagem no geral. E a professora considera que prejudica? Eu entendo que depende, não, no geral, assim, não prejudica, desde que o professor esteja atento e que os alunos da turma também se esforcem um pouco. O que é que vai acontecer? Que vão atribuir, eventualmente, aos alunos com deficiência algum mau aproveitamento que a turma tem, mas a turma tem, porque infelizmente há pouca vontade de trabalhar também no ensino, também para aprender, não é? É dizer, atualmente há muito trabalho, não há muita gente para trabalhar, e no ensino também nem todos os alunos têm aquela vontade, aquela determinação, aquele empenho que é necessário para estudar. Porque estudar exige esforço, exige algum sacrifício, é natural, não é? Portanto, e às vezes há aquela tentação de culpar eventualmente um colega com deficiência na turma, não é? Mas é errado. E até, diga-me, já agora, por curiosidade, nós temos visto aqui em Portugal, e agora saindo, mas já voltando a entrar no assunto, nós temos visto alguns movimentos extremistas aqui em Portugal a crescer. Também acha que tem alguma coisa a influenciar por aí a não aceitação no geral, ou acha que isso já é de trás, já é, digamos assim, endémico? Eu penso que os movimentos extremistas, neste particular, não têm influência nenhuma. Tem influência a evolução da sociedade em geral, que é uma sociedade egoísta, individualista, e cada pessoa muito virada para si, muito virada para o individual e menos para o coletivo. Com a evolução das tecnologias, que se por um lado é bom, isola muitas pessoas, ou seja, não leva com que a pessoa não socialize. As pessoas acham, por exemplo, que às vezes 1 minuto ou 2 que é importante, porque podiam dar mais uma espreitadela num Facebook, numa rede social ou no WhatsApp, etc. E então vivem muito obcecado com esta questão da falta do tempo, porque na informática nunca sabe tudo, há sempre informação que se pode adquirir. É mais por essa via. No entanto, só para ficar aqui claro, a legislação portuguesa é boa no tocante à inclusão. Só que não basta estar na lei, é importante que as mentalidades mudem. E aqui, pronto, ainda é preciso um caminho, ainda há aqui um caminho a percorrer, que a mentalidade mude no geral, para que as pessoas vejam na pessoa com deficiência, em primeiro lugar, uma pessoa, e a deficiência depois, e não primeiro a deficiência e depois a pessoa. Ou seja, quando a sociedade olhar para a pessoa com deficiência, em primeiro lugar é uma pessoa, é o Pedro, é o António, é o Ricardo, é a Manuela, é a Maria, etc. E eventualmente depois pode ser que tenha essa ou aquela deficiência. Quando as pessoas identificar a pessoa com deficiência, estamos errados, não é? E, professor, até me permita o seguinte...
eu estou a focar mais na educação, porque também o professor é professor, né? Quer dizer, estou a focar um bocadinho mais nisso, mas indo até um bocadinho por aqui, nós vemos que há em alguns países aquela tendência de criar escolas, digamos assim, escolas próprias, por exemplo, para pessoas cegas, escolas próprias. Escolas especiais. Exatamente. Escolas no sentido só para aquele tipo de deficiência, sim, deficiência, sim. Né? De público, digamos desta forma. O professor acha que isso seria uma boa ideia? Acha, pelo contrário, que não? Qual é a sua posição sobre isso? Não, Ricardo, essa questão, de volta e meia, veio ao de cima, que era porque é que essas crianças não estão em escolas especiais. As escolas especiais, em Portugal, foram abandonadas nos finais dos anos 80 e início dos anos 90 de uma forma definitiva. Portanto, hoje em dia, não podemos estar aqui a falar que era melhor uma escola especial para não cegos isto ou aquilo, porque de facto não há essa possibilidade. Não há, ali não permite. Porque depois isto eventualmente traz outros problemas, que é o seguinte, que não é possível ver uma escola para crianças cegas nas suas próximo da sua zona de residência, porque não é. Quando elas existiam em Portugal, existiam em Lisboa, Porto e Coimbra, não é? Mas e as crianças dos extremos tinham que ir para esses colégios, era o nome que lhe davam, para essa cidade. E alguns, pronto, os pais, por um lado ou por outro, aos 5, 6, 7 anos, não queriam deixar os seus filhos, que eram pequenos, ir para escolas especiais, e ficaram em casa sem fazer a sua escolaridade. A minha pergunta, professor, era noutro sentido, acha que esse sistema seria melhor? Ou esse sistema, digamos assim, não se ganharia grande coisa em voltá-lo a ter? Eu estou a compreender, é o seguinte, temos que ver aqui, se dissermos que o sistema educativo nos colégios era bom, enquanto sistema educativo, a minha opinião é que era bom. Eu conhecer ao nível daquilo que era as áreas específicas na altura, ao nível do Braille, da secologia, na altura era a datilografia, a orientação e mobilidade e a atividade diária, era bom. Só que as crianças estavam desenraizadas do seu meio familiar e da sua zona de residência. Só conviviam com crianças com a mesma deficiência. E depois, o existir essas escolas especiais impedia que muitas crianças fizessem a escolaridade porque estavam longe. Agora, há as duas opiniões. No entanto, eu acho que no escola regular, no sistema regular, é onde as crianças aprendem. Porquê? Porque a vida faz-se vivendo na sociedade. Eu lembro de ter lido uma vez um texto qualquer que é assim: se nenhum peixe aprende a nadar fora d'água, também nenhuma pessoa com deficiência aprende a viver fora da vida. Ou seja, ele atribuía que vivendo nos colégios era fora da vida, ou seja, era viver num reduto sem contacto com o real, portanto. Então, digamos assim de outra forma, professor, se me permite. Digamos disto de outra forma. Se o professor eventualmente tivesse um filho com uma deficiência, tivesse duas opções. O professor colocaria preferencialmente numa escola pública, digamos assim como o sistema que temos hoje, sim, ou colocaria mais depressa num ambiente como havia nessas tais escolas mais sectoriais? Eu não tenho dúvidas que põe numa escola pública. Porquê? Porque ele vai ter que viver, ele vai ter que viver a vida dele. O que é? É viver em sociedade. Portanto, não vale a pena estarmos a pensar que vai para um colégio, vai lá estar fechado, porque ele eventualmente até podia ser cómodo para ele e para a família passar uns anos no colégio e fazer lá a sua escolaridade. Só que depois ia ter o choque quando viesse para a vida real. Ou seja, essa questão é uma questão que eu conheci essa realidade. Por exemplo, eu lembro perfeitamente de jovens que fizeram aos 5, 6, 7 anos, foram para essas escolas especiais e que depois, ao regressar às suas origens, entraram em choque com a família, com a comunidade local. Porquê? Porque ao ver num colégio, as condições que tem lá para essa vida eram diferentes, eram edifícios com todas as condições que tinham, não é? E muitos deles viviam em aldeias,
em ambientes desenraizados, ou seja, como depois tinham que regressar à aldeia, salvo, houve sempre aqueles que depois fizeram o seu percurso em estudos superiores, empregaram-se e pronto, e conseguiram a sua vida. Mas há aqueles que depois foram forçados e não tiveram alternativa para regressar às suas aldeias. E esses depois sentem-se desenraizados, porque se calhar as casas, muitos deles onde viviam, não tinham as condições que tinham os colégios. Vou dar esse exemplo, os colégios tinham água canalizada, água quente e fria, e alguns desses casos que eu conheci tinham que andar aqui, estou a falar há 40 anos atrás, e 30 e muitos anos, tinham que andar 2, 3 quilómetros para ir buscar água para ter em casa, não é? Água fria. E água quente tinham que aquecer, ou seja, era toda uma realidade que não tem nada a ver com aquilo que é hoje. Hoje a sociedade evoluiu. Hoje, pronto, a família também é menos alargada que antigamente, ou seja, hoje os casais têm menos filhos, ou seja, não estou a ver um pai com 1 ou 2 filhos que têm uma filha individual de 6, 7 anos, deixá-los deslocar para centenas de quilómetros para fazer a sua escolaridade, quando pode fazer na sua escola da sua zona de residência, não é? Sim, sim. Professor, e até a sociedade, indo um bocadinho agora, saindo um bocadinho do ambiente da educação, indo um bocadinho mais para a sociedade, o professor chegou a ter chegou a ter alguma participação em alguns locais, como a ACAP, que há uns anos atrás. Sim, cheguei. Também conheceu-se, de certo, a sociedade, digamos assim, fora da deficiência, mais de perto naqueles tempos. E mesmo continua a acompanhar, uma vez que é professor numa escola pública. Sim, eu acompanho continua a acompanhar a sociedade com a deficiência, sim, na geral, sim. Acha que a sociedade hoje, nós aqui em Portugal temos, por exemplo, alguns passos que estão a ser dados, por exemplo, tivemos uma secretária de Estado, não sei se vai continuar neste novo governo, mas pelo menos ela tinha uma deficiência que era cega, total, se não me falha a memória. Sim. Tivemos, por exemplo, bem mais recentemente aqui em Braga, um padre a ser ordenado com uma deficiência visual a 100%, ou muito perto disso. Quer dizer, a própria... Sim, exato. E, quer dizer, a própria sociedade parece, assim, para quem vê de fora, mais inclusiva ou só fogo de vista, digamos assim? A sociedade tende a ser mais inclusiva e se-lo há. Só que aqui é mais inclusiva ao nível da parte dirigente, ou seja, o facto de ter uma secretária de Estado cega, pronto, denota que a sociedade está mais aberta. O facto de haver um padre ser ordenado é algo recente, porque a Igreja há uns anos atrás não permitia isso, formar padre, que depois os padres ficassem cegos era uma coisa, mas aceitar logo de início a formatura de um padre cego não aceitava. A nível da culpa, as coisas têm vindo a mudar. No contexto da sociedade, é que, pronto, aquelas pessoas que são noutro nível tendem a ser mais egoístas, menos solidárias, mas fruto dos tempos, por exemplo. Então, esse exemplo, aqui há uns 30 anos, 20 e tal anos atrás, 40, qualquer pessoa, o cego ia na rua, encontrava frequentemente pessoas para dar uma ajuda para localizar uma rua ou um estabelecimento, isto ou aquilo. Hoje já não é tão fácil, porque também andam menos pessoas a pé, não é? Hoje o circuito das pessoas é diferente. E depois as pessoas que andam a pé também andam numa luta contra o tempo e depois parece que não querem perder um minuto às vezes de prestar alguma atenção. A nível das culpas, as coisas têm de mudar. Porquê? Porque pela legislação ninguém pode ser impedido, pelo facto de ter uma deficiência, a concorrer a um lugar, desde que tenha as condições, a fazer os seus estudos, etc. Não é? Porque, claro, nenhuma escola pública pode negar a matrícula de uma pessoa com uma deficiência, seja ela qual for, não é? Uhum. E coisa que há uns anos atrás acontecia, não é? Chegou a acontecer há muitos anos atrás. Sim, mas até falando um bocadinho mais abertamente sobre isso, porque eu peguei nesses 2 casos, mas podia pegar noutros casos que eu conheço e que o professor também conhece, mas eu peguei nestes 2 exemplos porque são casos mais visíveis, que as pessoas mais facilmente identificam. Por exemplo, olha, Ricardo, lembra-me agora, por exemplo, houve um deputado, Jorge Falcato,
que é a pessoa com deficiência motora, que foi deputado na sim. legislatura anterior, e nessa Do Bloco de Esquerda, legislatura, não é? assim, também entrou uma deputada tetraplégica, que era a Diana Santos, pelo Bloco de Esquerda. Não entrou logo numa eleição direta nesta legislatura, mas foi substituir outro deputado, que foi eleito por E a minha Setúbal, pergunta... Diana Santos. Pronto. A minha Significa que há alguma pergunta... abertura, de alguma forma, não é? Sim. A minha pergunta é neste sentido, professor. Nós vemos que, por exemplo, há países, estou a falar em termos aqui europeus, por exemplo, a Espanha, que parece, pelo menos à primeira vista, ter políticas de inclusão ligeiramente melhores. O Brasil, por exemplo, ainda tem uma inclusão um bocadinho... Ricardo. A Espanha é discutível ter uma política de inclusão melhor. Porquê? Porque a Espanha tem uma coisa que Portugal não tem a ONCE. A ONCE, tudo o que é... Pronto, tudo passa pela ONCE, ou seja... Eu vou dar um exemplo. É fácil, não sabe, em Espanha arranjar emprego. Na ONCE, na venda do cupom. Da venda do cupom. Mas, se calhar, ser integrados em serviços públicos, em escolas, já é diferente. Já não... A impressão que eu tenho é que não é tão positiva assim, não é? Não é tão positiva assim. Mas, por exemplo, professor, dando este exemplo, por exemplo, nós no Brasil ainda hoje, por exemplo, que é um país que também nos segue aqui muito no Tudo Acessível e também temos sempre preocupação em falar do Brasil por causa disso, são muitos os que nos acompanham. No Brasil, a política de inclusão ainda hoje é um desastre, comparado connosco. Sim. O professor acha que, digamos assim, olhando, por exemplo, para o caso do Brasil, nós temos o governo, por exemplo, a preferir pagar a uma pessoa com deficiência para ficar sem trabalhar do que arranjar um emprego onde ela se possa adaptar. Nós aqui em Portugal temos um problema, por exemplo, com o emprego. Você sabe que hoje temos muitos deficientes de várias deficiências, não só visuais, com dificuldade a arranjar emprego. Em geral. Que passos a sociedade deu nos últimos anos para tentar incluir melhor essas pessoas? No geral. Há aqui duas coisas que é importante falar. Há países ricos na Europa que na política de inclusão deles que é dando um subsídio que bom, as pessoas, pronto, têm o subsídio que permite um nível de vida razoável, já não vão procurar emprego. Há países que dão um subsídio semelhante ao salário mínimo e, claro, a pessoa às vezes para ganhar o salário mínimo tem que deslocar-se, tem despesa, etc. Acomodam-se e pronto, e não procuram tanto o trabalho. Em Portugal, de facto, o subsídio que existe é pouco, portanto, as pessoas que quiserem ter um nível de vida razoável têm que se empenhar a arranjar um emprego. Até muito, desculpe só interromper um bocadinho, até falando nisso, muita gente, por exemplo, na altura da PSI, eu cheguei a ouvir muita gente a falar que em Portugal, com a criação da PSI, que o caminho seria, se o professor acha razoável, não, porque a PSI não dá... Não. A PSI tem uma coisa. A PSI, há duas coisas aqui. A PSI é atribuída também a quem tem mais de 80%, acumulando com o vencimento. Portanto, a PSI é acumulada com o vencimento a partir dos 80%. E dos 60% aos 79% de incapacidade pronto, tem a ver com o rendimento. Mas quem tiver um grau de incapacidade igual ou superior a 80% e que tem um emprego pode acumular perfeitamente a PSI. Agora, uma pessoa que não tem emprego, que vive só da PSI, não garante um nível de vida razoável fora daquela pobreza que se conhece, não é? Porque os 265 euros para Portugal é manifestamente pouco, não é? Não garante. Enquanto isso, reparem, quando a PSI, para quem já tem um emprego, tem um salário, já é uma boa ajuda, não é? Sim. Pronto, mas até o professor está a falar de outros países que eventualmente dão alguns subsídios. Que tem o caso da Alemanha, da Inglaterra. Sim. E você acha que isso é uma boa ideia ou nem por isso? O que é que considera, na sua opinião, no geral? Será boa ideia para aquelas pessoas que, por uma ou por outra, não querem, se acomodam, não querem trabalhar. Mas para aqueles que querem fazer um esforço para contribuir para a sociedade com a sua produção, quer sentir-se pertence da sociedade, incluir na sociedade, vão sempre lutar por um emprego. Porque, pronto, quem estuda, até uma licenciatura, fazer depois aquela parte de mestrado e profissional, é para, de certa forma, fazer exercício
daquilo que estudou, porque fazer andar a gestão dos anos para depois ficar em casa a ver subsídio é manifestamente pouco e é frustrante, não é? Agora, o que eu acho é que as pessoas deficientes em Portugal têm que se esforçar no sentido de procurar o máximo possível de habilitações e de formações. Porquê? Porque não quer nós queremos, quer não, a sociedade tem uma expectativa alta das pessoas com deficiência, ao nível da produção, ao nível do trabalho, e, portanto, se nós sabemos que às vezes as pessoas têm a sua deficiência, naturalmente têm as suas dificuldades, têm que aqui ter um esforço acrescido para se realizar profissionalmente, não é? E estudando, é relativamente fácil, ou não por isso? Desculpe, é relativamente fácil a pessoa, digamos aqui em Portugal, conseguir arranjar emprego? Não é porque depois, estás a escrever, enquanto que para uma pessoa que vê, às vezes está arranjando um emprego a 10 km de casa não é muito, mas para uma pessoa cega se deslocar em transportes públicos, às vezes é um tempo enorme a nível de transporte público, não é? Portanto, daí que arranjar um emprego razoavelmente, um emprego bonzinho, de perto de casa, com uma deslocação que não representa um esforço por aí além, não é fácil, não é? Mas que mecanismos a sociedade portuguesa hoje tem, digamos assim, para tentar ajudar as pessoas com deficiência bem, nós temos uma vida mais ou menos, digamos assim. Lei das cotas, não é? Que é a lei das cotas para a função pública e para o privado. Mas o que é que acontece? Acontece que há sempre forma de dar a volta à questão, não é? Eu costumo dizer, se uma entidade pública quiser empregar uma pessoa com deficiência, emprega e recorre da lei. Mas também é capaz, se a pessoa, os dirigentes que estão a tratar desse concurso não tiverem uma certa sensibilidade, também são capazes de encontrar na lei a mesma resposta para a não aceitação, não é? Portanto, aqui é um pau dois gumes. E eu costumo dizer, uma pessoa com deficiência para emprego, em primeiro lugar, tem que lhe aparecer para a sua frente alguém com alguma vontade de o ajudar, porque senão as dificuldades são imensas, Até estamos já quase terminando aqui o nosso tempo, mas eu não queria deixar, digamos assim, de lhe fazer esta pergunta. O professor mais ou menos conhece o espectro de alto a baixo da deficiência no geral. Sim. O que é que o professor, digamos assim, o que é que acha que falta em Portugal para a pessoa cega ou com baixa visão ou com outro tipo de deficiência ser mais integrada? O que é que falta nisso? E o que é que já agora, antes de me responder, o que é que falta já agora até para as políticas de emprego, como o professor disse agora e muito bem, muitas vezes elas existem, mas são ineficazes. O que é preciso, o que é que seria preciso para elas serem verdadeiramente eficazes e cumprirem o papel que elas estão destinadas? Estou a compreender a tua questão. Para que a pessoa com deficiência, efetivamente, no período que há na escolaridade obrigatória, tenha um bom aproveitamento, faça aprendizagens efetivas, deveria haver um apoio mais individualizado, ou seja, quer dentro ou fora da sala de aula, porque, por vezes, não é fácil o aluno com deficiência ir para a sala de aula, estar lá sozinho, tirar os seus apontamentos, apanhar a matéria, etc. Enquanto o acompanhamento individual permitia produzir mais material ao nível do estudo, ao nível de apontamento, ao nível de resumos, etc. Portanto, aqui a situação, para melhorar a situação nas escolas públicas, seria uma aposta maior no apoio mais individualizado. E na sociedade em geral? Sim. Na sociedade em geral? No geral, sim. Não, era um apoio mais individualizado. Sim. Porque haver numa turma está 3 ou 4 alunos com deficiência não é fácil. Claro, não é fácil. Mas eu estou falando no sentido sim, eu estou falando no sentido da sociedade fora escolar, na sociedade, digamos assim, universal, na sociedade hoje em dia. O que é que o professor acha que eventualmente faltaria ser feito em Portugal para as pessoas com deficiência serem mais integradas? Eu penso que às vezes, ainda no poder da comunicação social, eventualmente a própria comunicação social, a ter uma forma de abordar a questão da deficiência de outra forma, porque
num dia não pode falar de um deficiente como herói e no outro dia falar de um deficiente como pessoa incapaz, cheia de dificuldades, como algo que a deficiência foi o mundo que se abateu sobre ele, ou seja, haver aqui uma harmonia de abordagem da questão da deficiência ao nível da comunicação social, por exemplo, da própria Igreja, que acaba por moldar a sociedade, ou seja... E, portanto, considera que a Igreja tem feito considera que a Igreja tem feito esse papel nos últimos tempos? Tem vindo a melhorar, ou seja... Capazes assim de repente, por alto... Estão a mudar, às vezes, da própria Igreja, o próprio termo como designa as pessoas cegas, em vez de não usar o termo ceguinho, não usar o termo invisual, não usar o termo coitadinho. Isso é muito curioso. E falar sempre aquelas questões das pessoas que estão a falar sempre, em vez de falar em deficiente ou portador de deficiência, é falar as pessoas com deficiência, usar uma terminologia mais abrangente, mais... Você tocou aí num ponto que eu nem ia abordar, mas portanto tocou e acho que devemos eventualmente também abordar isso. Porquê é que o termo invisual é tão, digamos assim, tão fraco de se usar na sociedade? É assim, porque invisual, o in é o prefixo de negação. Ora, invisual quer dizer não visível. Ora, um cego é um ser visível. E assim, então acha que é mais discriminatório do que... Porque muita gente acha que isso ajuda a pessoa a sentir-se melhor. Não. O termo invisual surgiu em Portugal na década de 20 do século passado para suavizar aquela ideia da pessoa cega, do cego. Para suavizar. Porque entendiam que a palavra cego que era chocante. Então invertou-se para o invisual. Mas se reparam bem, invisual prefixo de não visual. Eu posso dizer, olha, Ricardo, tu estás com péssimo visual. Se estás com péssimo visual, estás invisual, não é? Não visual. Ou seja, é neste sentido, porque as pessoas cegas que tenham sido reabilitadas ou que tenham uma noção da sua reabilitação, o termo cego não é chocante. O termo que eu de facto não suporto é o termo ceguinho, por exemplo. De acordo, porque dá uma ideia de rejeição, não é? Uma ideia de rejeição, diferente. O ceguinho. Sim. Que é que as pessoas mais antigas associam? Aquelas pessoas que andavam a pedir pelas festas e feiras, aquela ideia do coitadinho do andar a pedir, não é? Pronto. Que já mudou o ceguinho muito. Associado, agora já quase apareceu. Mas ainda existe esse termo. Sim. Portanto, e visual. Não visual, ora, uma pessoa cega é visual. É visível. Pode ter um bom visual ou um visual menos bom. Isso depende de cada um, da forma como se gosta de se apresentar, etc, não é? É mais nesse sentido, não é? Porque cego é uma pessoa que não vê, pronto, é cego. É uma coisa mais normal, quer dizer, mais... Agora, o que se pode apresentar é um cego hoje como herói e amanhã como uma pessoa incapaz, rodeada de uma montanha de dificuldades, não é? É isso que às vezes não ajuda a maior inclusão. Para terminar, quase estamos mesmo no fim, falta apenas o professor, já agora, eu tinha-lhe pedido aqui há pouco, fala-nos um pouco o que acha que hoje seria mais necessário, portanto, para as políticas de emprego, né, que falamos há pouco, que são ineficazes. Não, que acha? As políticas de emprego é haver uma formação profissional específica para a função. E ela existe em Portugal? Não existe, não, claro que não existe. Ou seja, uma pessoa, vou dar um exemplo, não pode ir trabalhar vamos imaginar como ainda há pouco tempo uma pessoa que foi trabalhar para uma Câmara Municipal. Foi trabalhar a apresentar em uma central que não tinha, a pessoa era cega, não tinha leitor de ecrã. A pessoa não tinha leitor de ecrã, a pessoa não conhecia, nunca tinha contactado com uma central. Ora, a pessoa esteve ali uns dias sentada na cidade sem fazer nada. Ora, isso é constrangedor, isso causa uma péssima impressão e que depois, se as entidades responsáveis não forem assim muito tolerantes e compreensíveis, afinal ela não consegue fazer nada e vão embora, não é? Ou seja, deveria haver aqui uma entidade que já houve no passado, chamada o colocador. O
houve um tempo em que existia no centro de emprego o colocador, no centro de reabilitação também existia um colocador, que era a pessoa cega, ou quando digo cego, ou de baixa visão, ou até com deficiência, quando se apresentar a um emprego para ir trabalhar efetivamente, devia de ter uma formação específica para aquilo e não ser entregue, por exemplo, para um cego fazer uma central assim, que nunca lá tenha trabalhado, por amor de Deus, quer dizer, não é correto, não é? Sim, e depois causa a gente sabe como é que na questão da deficiência, a impressão pode ser positiva e abre-se portas a outras pessoas. Se for negativa, pode fechar para aquele e para fechar para muitos outros para o futuro. Para nenhuma, exato. Exatamente, portanto, aqui em Portugal o que se peca é a formação que é feita não é orientada para as novas profissões, não é? Mas independentemente disso, deveria haver uma figura de colocador ligada ao centro de emprego ou uma entidade qualquer que fosse fazer um inventário das possibilidades do emprego para a pessoa com deficiência, fosse ela qual fosse a deficiência, para quê? Para ir para um emprego adequado à sua deficiência, porque é evidente que um cego, uma pessoa com deficiência não pode fazer tudo. Há trabalho que pode fazer, mas há muitos que pode fazer, mas mesmo muitos. Daí o papel do colocador, para conhecer a realidade de um serviço público, de uma empresa, para dar a melhor rentabilidade possível. Porque é que nós queramos, quer não, quer as entidades públicas e privadas, esperam uma rentabilidade da pessoa que for admitir, não é? Claro. Aqui, para mim, era colocador e formação específica para a profissão que a pessoa vai desempenhar, ou quando for desempenhar uma profissão, passar por uma formação orientada naquele sentido. Nesse sentido, o Valor T, que foi lançado há relativamente pouco tempo, não tem tido um papel ativo nisso? Aquele serviço Valor... Valor T, não é? Valor T, sim, era bem. Eu na altura falou-se muito, não tenho acompanhado, também não tenho havido notícia, mas aquilo era mais na coloca para arranjar emprego para pessoas com deficiência. Até nem sei se tem arranjado alguma coisa ou não é? Sim. Não parece que tenha a ter um sucesso para ir além, não parece. No entanto, há pessoas com deficiência que vão conseguindo arranjar o seu emprego por seus meios e vão conseguindo triunfar. Outros perdem os empregos precisamente por não ter este acompanhamento, não é? Porque nós temos que olhar que o perfil da pessoa com deficiência também é muito diversificado. Aquilo para um poderá ser simples, poderá não ser para o outro, ou vice-versa, não? Ou seja, daí que essa atenção de um colocador era muito importante para que não se perdesse empregos para pessoas com deficiência, não é? Claro. Professor, se quiser dar umas últimas palavrinhas, estamos no final do nosso tempo. Se quiser... Não, pronto, apenas dizer, parabéns. A realidade do Brasil, tenho conhecimento que na nossa escola, como Portugal está a receber muitos imigrantes brasileiros, teremos 3 alunos cegos brasileiros que, entretanto, vieram para cá viver para Braga e estão no nosso agrupamento, não é? Eu digo com deficiência visual, mas há outros sem qualquer deficiência. Bom, de facto, pronto, e também, a ver se comenta o sistema de ensino lá, e lá o ensino é bastante mais fraco do que aquilo que nós temos cá, não é? Portanto, será agora que essas pessoas, portanto, com a nossa deficiência, por acaso, não tinha falado nisso, mas de facto é verdade, temos muitos brasileiros a vir para Portugal. Braga, mesmo já 10 em cada 100 pessoas são brasileiras, de origem brasileira. Você acha que, digamos assim, é mais difícil para, por exemplo, um brasileiro que venha para Braga ou para outra cidade qualquer, acha que é mais difícil integrar-se cá sendo de outro país? No sentido, mesmo de ter a deficiência? Ou não tem integra-se bem. A ideia que eu tenho no meu agrupamento, e tem lá 200 e tal alunos estrangeiros, integram-se bem. Estou falando no sentido da deficiência, portanto, tendo a deficiência... No caso da deficiência, então vou para as turmas e também a receptividade é positiva, é boa. Então, professor, agradeço-lhe ter estado por cá. E parabéns ao vosso canal do Tudo Acessível, está bem? E a todas as plataformas que eu sigo no essencial, ok? Ok. O professor também já tem sido... Muita felicidade. O professor também já tem sido um apoiador desde sempre do canal. Exatamente, sempre, desde o início. E, portanto... E vou divulgando para os alunos, para deficiência, exatamente. Às vezes surge uma dúvida pontual, tem uma altura acessível. Quando há uma branca, eu digo, eu estou tudo acessível, que lá é capaz de encontrar. E nós agradecemos isso. Nós agradecemos. Então, boa noite.
para todos e muita felicidade, está bem? Antes de terminar, só então dizer que foi um gosto estar aqui consigo. E vocês já sabem, nós voltaremos amanhã com outro vídeo, comigo ou com algum elemento da nossa equipa. Foi um gosto para todos, boa noite e até aos próximos vídeos. Tchau!